A vida de David Brainerd. Chalmouque, setembro de 1745. 13 de setembro. Depois de ter acampado por 3 noites, cheguei ao meu destino, a aldeia índia às margens do rio Susquehanna, chamada Chalmouque, o maior de todos os lugares que tinha visitado em maio passado. Fui bondosamente recebido e hospedado pelos índios, mas tive pouca satisfação por causa da dança pagã e do festim que eles efetuaram na casa onde fora constrangido a hospedar-me. Não consegui detê-los, embora por várias vezes os tivesse exortado a desistir em razão de um de seus amigos estar enfermo na casa, na ocasião, e cujo mal-estar era muito agravado pelo barulho. Infelizmente, quão destituídos de afeto natural são aqueles pobres e incivilizados pagãos! Embora noutras ocasiões mostrem-se bondosos à sua própria maneira, na verdade, os antros escuros da terra estão cheios de habitações da crueldade. Esta aldeia, conforme anotei em meu diário em maio passado, está em parte à margem oriental do rio e em parte à outra margem, e ainda outra parte na grande ilha, contendo mais de 50 casas com quase 300 habitantes. Embora eu nunca tivesse visto mais do que a metade deles. Fazem parte de 3 tribos indígenas diferentes e falam 3 idiomas, totalmente ininteligíveis entre si. Cerca de metade deles pertence à tribo dos Delaware. Os demais pertencem às tribos dos Senecas e dos Tutelas. São considerados os mais alcoólatras, maléficos e bandidos que há nesta região. Satanás parece ter seu trono nesta aldeia de maneira notória. 14 de setembro. Visitei o chefe dos índios Delaware, que supostamente estava à beira da morte quando estive aqui em maio passado, mas que agora estava recuperado. Conversei com ele e com outros acerca do cristianismo durante toda a tarde. Encorajei-me sobre o trabalho entre eles, mais do que esperava. O chefe pareceu bondosamente disposto, aberto para receber instrução. Isso me animou sobre a perspectiva de Deus abrir uma porta para a pregação do Evangelho, estabelecendo seu reino neste lugar. Isso serviu-me de sustento e refrigério, conferindo-me certa medida de consolo e satisfação em meio às minhas circunstâncias de solidão. Dia do Senhor, 15 de setembro. Visitei novamente o chefe dos índios Delaware e fui gentilmente recebido. Preguei aos índios à tarde. Continuava entretendo esperança que Deus abriria seus corações para receberem o Evangelho. Embora muitos estivessem tão embriagados dia após dia que não conseguia uma oportunidade para lhes dirigir a palavra de Deus. Quando já anoitecia, conversei com um deles que conhecia os idiomas das 6 nações, como essas tribos são conhecidas. Esse homem, segundo descobri, inclinava-se a ouvir o cristianismo, o que me deu alguma esperança de que o evangelho doravante seria levado a tribos em lugares ainda mais distantes. 16 de setembro. Passei a manhã esforçando-me por instruí-los de casa em casa, procurando torná-los amigáveis para com o cristianismo, tanto quanto estivesse ao meu alcance. Já perto da noite, dirigi-me a certa parte da aldeia, onde os índios estavam sóbrios. Consegui reunir cerca de 50 deles e anunciei-lhes o Evangelho, tendo primeiro obtido o cordial consentimento do chefe indígena. Notei uma surpreendente atenção e eles manifestaram o considerável desejo de continuar recebendo instrução. Também parece que 2 ou 3 manifestaram alguma preocupação com suas almas, os quais também pareceram satisfeitos com uma conversa em particular, depois de eu haver concluído meu sermão. Muito me animei com o rumo que as coisas estavam tomando, e não pude fazer outra coisa ao retornar a meus pobres alojamentos, sem outra companhia além do meu intérprete, senão regozijar-me na esperança que Deus resolvera estabelecer aqui o seu reino, onde até agora Satanás reina da maneira mais clara possível. Percebi grande liberdade de espírito ao dirigir-me ao trono da graça, rogando pela realização de obra tão grande e gloriosa. 17 de setembro.
Passei a manhã visitando os índios e falando-lhes sobre o Evangelho. Cerca do meio-dia, a partir de Chalmoken, a maioria dos índios saíram da aldeia para caçar, e naveguei rio abaixo na direção sudoeste. Juncalta, setembro de 1745, 19 de setembro. Visitei uma aldeia indígena de nome Juncalta, situada numa das ilhas do rio Susquehanna. Fiquei muito desencorajado diante do temperamento e da conduta dos índios dali. Embora parecessem amigáveis quando estivera com eles na primavera anterior, tendo me encorajado a voltar a vê-los. Mas agora pareciam resolvidos a reter suas noções pagãs e a persistir em suas práticas idólatras. 20 de setembro. Visitei de novo os índios da ilha de Juncalta e encontrei-os quase todos meio ocupados em preparativos para um grande sacrifício com danças. Não consegui reuni-los para falar-lhes sobre o cristianismo, por estarem muito ocupados com seus sacrifícios. Meu ânimo baixou muito diante de tão desencorajadora perspectiva, sobretudo porque hoje tinha como intérprete apenas um pagão tão idólatra quanto os outros, e que além disso não falava nem entendia a língua daqueles índios. Eu estava sob a pior desvantagem imaginável. Tentei conversar com alguns deles sem qualquer sinal de sucesso. Ainda assim demorei-me entre eles por algum tempo. À noitinha reuniram-se quase 100 deles e dançaram ao redor de uma grande fogueira, tendo preparado 10 veados cevados para o sacrifício. Enquanto dançavam, queimaram a gordura dos animais, o que algumas vezes fazia as chamas elevarem-se a prodigiosa altura. E ao mesmo tempo uivavam e gritavam de tal modo que facilmente seriam ouvidos a 3 quilômetros de distância. A dança sacrificial prosseguiu por quase toda a noite. Então comeram a carne dos animais sacrificados e cada um retirou-se para o seu próprio alojamento. Eu estava ali a contragosto. Era o único crente na ilha em meio a um festim idólatra, tendo andado para lá e para cá, até que meu corpo e minha mente doíam sob a opressão moral. Finalmente entrei em um pequeno paiol de milho e adormeci sobre as varas que formavam uma espécie de soalho. Dia do Senhor, 21 de setembro. Passei o dia na ilha. Assim que os índios despertaram, esforcei-me em reuni-los para instrução. Porém, logo descobri que eles tinham alguma outra coisa para fazer, pois perto do meio-dia, reuniram todos os seus poaus ou feiticeiros e cerca de meia dúzia deles, ao iniciar os seus artifícios, começaram a atuar com suas posturas frenéticas e distorcidas, a fim de descobrir por que eles gozavam de tão pouca saúde na ilha, pois vários se sentiam adoentados com febre e fluxo de sangue. Nesse exercício, ocuparam-se por diversas horas, fazendo todos os movimentos exagerados, ridículos e distorcidos que possam ser imaginados. Algumas vezes cantando, outras vezes berrando, ou outras vezes estendendo os braços ao máximo de seu alcance, separando bem os dedos, parecendo empurrar com eles alguma coisa, como se intencionassem afastar algo, ou pelo menos mantê-lo à distância. De outras vezes, esmurravam seus rostos com o punho e então borrifavam água fina como névoa. Ou então, sentavam-se e inclinavam a cabeça até encostá-la no chão, contorcendo os lados do corpo como se estivessem em dores e angústia, fazendo caretas, revirando os olhos, gruindo, bufando, etc. Suas posturas monstruosas tendiam por provocar ideias de horror, parecendo haver algo neles peculiarmente apropriado para evocar os demônios. Se estes pudessem ser evocados por qualquer coisa estranha, ridícula e assustadora. Observei que alguns deles eram muito mais fervorosos e devotos no que faziam do que os demais, parecendo entoar, chilrear ou sussurrar com grande ardor e intensidade, como se estivessem resolvidos a despertar e atrair os poderes inferiores. Eu estava sentado a pequena distância,
não mais de 10 metros deles, embora sem ser notado. De Bíblia na mão, se possível, resolvido a estragar a brincadeira deles, impedindo que recebessem qualquer resposta vinda do mundo infernal. Dali contemplava a cena inteira. Continuaram na prática de seus encantamentos e feitiços horrendos por mais de 3 horas, até ficarem todos exaustos, embora tivesse havido alguns momentos de descanso. E finalmente dispersaram-se, sem haverem recebido qualquer resposta, conforme pude entender. Depois de toda aquela conjuração, procurei conversar com eles a respeito do cristianismo, mas logo dispersaram-se, não me dando qualquer oportunidade. Ao recordar estas coisas, estando eu totalmente sozinho na floresta, destituído da companhia de qualquer pessoa que ao menos se chamasse cristã, meu espírito muito se abateu. Minha mente entrou num estado de profunda melancolia, quase arrancando de mim toda resolução e esperança acerca de novas tentativas de propagar o evangelho e converter os pagãos. Foi o mais opressivo e desagradável domingo que já passei, mas digo com certeza, nada me abateu e afligiu tanto quanto a perda de minha esperança acerca da conversão daqueles índios. Essa preocupação pareceu-me tão intensa e ser de minha total responsabilidade que era como se eu nada mais houvesse a fazer na terra, se isto me falhasse. Qualquer perspectiva de maior êxito na conversão e salvação de almas, sob a luz do Evangelho, pouco ou nada teria conseguido fazer para compensar pela perda de minhas esperanças a esse respeito. Meu espírito estava agora tão decaído e aflito que não me restava nem coragem nem forças para fazer qualquer nova tentativa de evangelizá-los. E não vi a possibilidade de recuperar minha esperança, determinação e coragem, ainda que muito me esforçasse. Muitos dos índios desta ilha podem entender consideravelmente bem a língua inglesa, pois antes tinham vivido em certas regiões de Maryland, entre ou perto de pessoas brancas, mas são muito viciados no álcool, perigosos e profanos, embora não tão selvagens quanto aqueles que possuem menos conhecimento do inglês. Seus costumes diferem em vários pontos dos costumes de outros índios deste rio. Não sepultam seus mortos à maneira usual, mas deixam que suas carnes se consumam acima do chão, em armações feitas de varas para esse propósito. Após 1 ano ou mais, quando a carne de um cadáver já se consumiu toda, eles tomam os ossos e depois de lavá-los e raspá-los, sepultam-nos com cerimônia. Seus métodos de encantamento ou conjuração sobre os enfermos também parecem um tanto diferentes do que os de outros índios, ainda que no fundo signifique a mesma coisa. O quadro que prevalece entre esses e outros índios parece ser uma imitação daquilo que foi expresso por Naamã em 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, como o costume dos antigos pagãos. Parece também consistir em mover a mão acima dos enfermos, alisando-os repetidamente e invocar os seus deuses, exceto apenas que os índios sopram água pela boca como se fosse uma névoa fina e possuem algumas cerimônias frenéticas comuns a outras conjurações já mencionadas. Quando estive nesta região em maio passado, pude conhecer muitas das noções e costumes dos índios e observei um bom número de suas práticas. Então viajei mais de 200 quilômetros ao longo do rio, até acima do território de ocupação inglesa. Nessa viagem, ocupei-me com pessoas de 7 ou 8 tribos distintas que falavam diferentes idiomas, mas de todas as cenas que já vi entre eles, ou mesmo em qualquer outro lugar, nenhuma me pareceu tão assustadora ou tão similar àquilo que usualmente se imagina como próprio dos poderes infernais. Nada excitou tantas imagens de terror em minha mente como a aparência de um deles, que era um reformador devoto e zeloso, ou antes, restaurador do que ele supunha ser a antiga religião dos índios. Ele fez seu aparecimento em suas vestes pontificiais, uma capa de pele de urso que descia até seus artelhos, um par de meias compridas de pele de urso e uma grande face de madeira pintada.
metade negra e a outra metade da cor da tez de um índio, com uma boca extravagante e cortada muito torta. Essa face estava costurada a um capuz de pele de urso que ele usava sobre a cabeça. Ele avançou em minha direção com um instrumento na mão, o qual usava para fazer música na sua adoração idólatra. Era um casco seco de tartaruga, com alguns grãos de milho no interior. Na parte do pescoço havia uma peça de madeira, que servia de cabo bem conveniente. Enquanto avançava, fazia o seu chocalho, marcar o ritmo e dançava com todas as suas forças, sem permitir que qualquer parte do seu corpo fosse vista, nem mesmo os seus dedos. Ninguém poderia imaginar, com base em sua aparência ou suas ações, que fosse uma criatura humana, a não ser que tivesse sido informado. Quando chegou perto de mim, não pude evitar de retroceder diante dele, embora fosse pleno meio-dia e eu soubesse quem era. Sua aparência e seus gestos eram prodigiosamente assustadores. Ele tinha uma casa consagrada a usos religiosos, com diversas imagens espalhadas no seu interior. Entrei ali e vi que o chão era batido, quase tão duro quanto a rocha, porque era onde os índios dançavam com frequência. Falei com ele a respeito do cristianismo. Ele pareceu apreciar parte do meu discurso, mas de outra parte desgostou em extremo. Disse-me que Deus lhe ensinara a sua religião e que jamais a abandonaria. Antes gostaria de encontrar quem se associasse a ele, de todo o coração, nessa religião, pois os índios, segundo ele disse, tinham se tornado muito degenerados e corruptos. Contou-me que estava pensando em deixar todos os seus amigos a fim de viajar para longe, na tentativa de achar alguns que se associassem a ele, pois acreditava que Deus tinha algumas pessoas boas em algum lugar que sentiam o mesmo que ele. Nem sempre se sentira como estava se sentindo agora, disse ele, mas anteriormente fora como o resto dos índios, até cerca de 4 ou 5 anos atrás. Naquele tempo, seu coração estava muito aflito, de tal modo que não pudera continuar vivendo entre os índios. Então retirou-se para a floresta, vivendo sozinho por alguns meses. Finalmente, disse ainda, Deus consolou o seu coração, mostrando-lhe o que deveria fazer. Desde então ele conhecia a Deus e procurava servi-lo. Amava a todos os homens, fosse eles quem fossem, como nunca o fizera antes. Ele me tratou de forma muito cortês, parecendo sincero no que fazia. Outros índios me informaram que ele se opunha ao alcoolismo deles, com todas as suas forças, dizendo que se não pudesse dissuadi-los disso com todos os seus argumentos, ele os deixaria para ir chorar na floresta. Era claro que ele tinha uma série de noções religiosas que examinara pessoalmente e que não foram aceitas automaticamente com base em meras tradições. Aceitava ou repelia qualquer coisa de natureza religiosa que lhe fosse dita, conforme isso concordasse ou discordasse de seu próprio padrão. Enquanto eu falava, ele algumas vezes interrompia. Bem, disso eu gosto. Deus me ensinou assim. Alguns de seus sentimentos pareciam perfeitamente justos. Todavia ele negava enfaticamente a existência do diabo, afirmando que tal criatura não era conhecida entre os índios antigos, cuja religião ele supunha estar procurando reviver. Também disse-me que as almas dos mortos vão na direção do sul, sendo que a diferença entre os bons e os maus é que os bons são admitidos numa cidade com lindas muralhas espirituais, e os maus ficam para sempre pairando ao redor dessas muralhas, na tentativa vã de conseguirem entrar. Ele parecia sincero, honesto e consciente à sua maneira e de acordo com as suas noções religiosas pessoais. Isto era mais do que eu já vira em qualquer outro pagão. Percebi que ele era olhado com suspeita e escarnecido pelos outros índios, como um zelote fanático, que ficava brigando em vão por motivos religiosos. Porém, sou forçado a reconhecer que havia algo em seu temperamento e disposição que se parecia mais com a religião racional do que qualquer outra coisa que já observei entre outros pagãos. Infelizmente, porém, quão deplorável é o estado dos índios que moram ao longo desse rio.
A breve exposição aqui feita sobre as noções e costumes dos índios é suficiente para mostrar que eles são levados cativos por Satanás para cumprirem a sua vontade de maneira mais intensa. Penso que isso também é o bastante para despertar a compaixão dos filhos de Deus, levando-os a orar por esses semelhantes, os quais estão sentados na região da sombra da morte. 22 de setembro. Fiz mais algumas tentativas para instruir e cristianizar os índios que vivem nesta ilha, mas foi tudo em vão. Vivem tão perto dos brancos que estão sempre rodeados de bebida alcoólica, bem como de maus exemplos de cristãos nominais. Isso dificulta imensamente falar com eles a respeito do cristianismo. Fox of Delaware, outubro de 1745. 1º de outubro. Preguei aos índios deste lugar, passando algum tempo em conversa particular com eles, acerca dos interesses de suas almas, e depois convidei-os a me acompanharem até Crosswixon, ou caso não me pudessem acompanhar, que fossem até lá o mais breve possível. Vários deles aceitaram alegremente o convite. Crosswixon, outubro de 1745. 5 de outubro. Preguei a minha gente com base em João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. A presença divina parecia estar na assembleia. Várias pessoas ficaram emocionadas com a verdade divina, que serviu de conforto especialmente para algumas delas. Oh, que diferença entre esses e os índios com quem lidei ainda recentemente no rio Susquehanna. Estar com os outros parecia o mesmo que ter sido banido para longe de Deus e de todo o seu povo. Mas estar na companhia destes é como ser admitido na família de Deus e no gozo de sua presença divina. Quão grande é a mudança efetuada ultimamente entre um bom número destes índios, os quais não faz ainda muitos meses eram totalmente indiferentes ao cristianismo, como aqueles do rio Susquehanna. E quão extraordinária é a graça divina que efetuou tão grande mudança. Dia do Senhor, 6 de outubro. Preguei pela manhã, usando o trecho de João, capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 11. Houve considerável comoção entre a minha gente. Os queridos jovens cristãos foram refrigerados, consolados e fortalecidos, e novamente 1 ou 2 pessoas foram despertadas. À tarde discorri sobre a história do carcereiro, em Atos capítulo 16. E à noitinha fiz a exposição de Atos capítulo 20, do versículo 1 ao 12. Houve então um agradável quebrantamento por toda a assembleia. Penso que dificilmente virá algo semelhante entre todos os meus ouvintes. Praticamente não houve olhos sem lágrimas entre eles. Mas nada houve de tumultuoso ou impróprio, nem qualquer coisa que tendesse a perturbar o culto público, mas sim a encorajar e estimular o fervor cristão e o espírito de devoção. Aqueles sobre os quais tenho razão de pensar que foram renovados pela salvação foram os primeiros a serem comovidos, parecendo muitos se regozijarem, porém com grande contrição e temor piedoso. As manifestações eram similares àquelas que mencionei em meu diário a 26 de agosto, parecendo serem os efeitos genuínos do espírito de adoção. Terminado o culto público, retirei-me estando muito cansado devido às labutas do dia, mas os índios continuaram orando juntos por cerca de 2 horas. Esse contínuo exercício espiritual parecia acompanhado pela bendita influência vivificadora do alto. Não pude deixar de desejar ardentemente que muitos do povo de Deus tivessem estado presentes, para contemplarem e ouvirem estas coisas, as quais tenho certeza que haveriam de refrigerar o coração de todo verdadeiro amante de Sião. Vê aqueles que há pouco eram pagãos, selvagens e idólatras, sem qualquer esperança e sem Deus no mundo, agora tomados pelo senso de amor e da graça divina, adorando ao Pai em espírito e em verdade, conforme vi fazendo aqui muitos índios, não foi coisa pouco comovente.
especialmente ao vê-los tão ternos e humildes, bem como vívidos, fervorosos e devotos no culto. 25 de outubro. Falei à minha gente acerca da ressurreição, usando o trecho de Lucas, capítulo 20, do versículo 27 ao 36, quando mencionei a bem-aventurança que os piedosos gozarão naquela ocasião. Como estarão livres da morte, do pecado e da tristeza? Como serão iguais aos anjos em sua proximidade e aprazimento de Cristo, do que já são favorecidos em parte desde agora, de onde procede o seu mais doce consolo, e como filhos de Deus, abertamente reconhecidos por Ele como tais. Vários deles ficaram muito compungidos e enternecidos na antecipação desse estado bendito. 26 de outubro. Tendo sido convidado a ajudar na administração da ceia do Senhor em uma congregação das vizinhanças, convidei minha gente a ir comigo. Geralmente os índios tiram proveito dessas oportunidades com alegria. Assistiram às palestras dessa solenidade com diligência e afeto, sendo que agora a maioria deles entende um pouco do idioma inglês. Dia do Senhor, 27 de outubro. Enquanto pregava a uma vasta assembleia de pessoas vindas de lugares distantes, as quais pareciam, de uma maneira geral, tranquilas e sossegadas, houve uma índia visitante que nunca me ouvira pregar, nem antes havia dado atenção a assuntos religiosos, que sendo agora persuadida por alguns amigos a vir à reunião, mesmo contra sua vontade, foi tomada por profunda preocupação por sua alma. Logo depois expressou um grande desejo de voltar para casa, que distava cerca de 65 quilômetros, a fim de chamar seu marido para que ele também fosse despertado acerca de sua alma. Alguns dos outros índios também pareceram tocados pela verdade divina neste dia. Os ingleses piedosos, com os quais pude dialogar em um bom número, pareceram revigorados ao contemplar os índios adorando a Deus daquela maneira devota e solene, junto com a Assembleia dos Crentes. E a semelhança daqueles são mencionados em Atos, capítulo 11, versículo 18. Não puderam deixar de glorificar o Senhor, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. 28 de outubro. Preguei baseado em Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 13. Fui capacitado a expor as Escrituras de uma maneira que não compreendo, adaptando minha linguagem ao nível de entendimento da minha gente, de forma clara, fácil e familiar, e sem qualquer dificuldade maior, muito além do melhor que poderia ter feito através de muito estudo. Sim, com tanta liberdade, como se eu me dirigisse a uma audiência comum que já tivesse sido instruída nas doutrinas do cristianismo por toda a sua vida. A palavra de Deus nessa ocasião pareceu cair sobre os ouvintes com grande poder e influência divinos. Sobretudo já no fim de meu sermão, houve tanto um doce sentimento quanto um amargo lamento entre os ouvintes. Os queridos crentes foram refrigerados e consolados, enquanto que outros receberam convicção de pecado e várias outras pessoas que nunca tínhamos vistos foram despertadas. A presença divina foi tão notável que ali não parecia ser outro lugar senão a casa de Deus e a porta do céu. Todos quantos já tinham provado e apreciado as realidades divinas, constrangidos pelo doçor do momento, disseram: Senhor, bom é estarmos aqui. Se houve ocasião em que minha gente teve a aparência de estar na Nova Jerusalém, como uma noiva adornada para o seu noivo, tal ocasião foi esta. Tão satisfatório foi o culto, com tantos sinais da presença divina, que quase não me dispunha a interrompê-lo e retirar-me para o meu alojamento. Fiquei reanimado à vista da continuidade dessa bendita obra da graça entre os índios, e com sua influência exercida sobre os desconhecidos, que de quando em quando ultimamente tem providencialmente chegado a esta região do país. Dia do Senhor, 3 de novembro.
Preguei a minha gente usando o trecho de Lucas, capítulo 16, versículo 17. É mais fácil passar o céu e a terra, visando mais especificamente o benefício de algumas pessoas que ultimamente têm sido levadas a ter profunda preocupação com as suas almas. Entre os presentes houve um patente interesse e comoção, embora bem menos do que vem acontecendo ultimamente.